Hoje vamos falar um pouco de filosofia, mas tentar trazê-la para a prática. Nós temos algumas obras bastante importantes, dentro da tradição clássica ou védica do yoga. E geralmente nós falamos sobre os Upanishads. E existe um Upanishad que é bastante importante, é uma grande referência dentro dos estudos, diríamos, da metafísica e também da filosofia do yoga. Uma dessas obras está registrada como Brihad Aranyaka Upanishad. E neste livro, ele nos fala algumas ponderações muito relevantes a respeito da alma. Eu vou citar aqui dois sutras, dois versos que estão presentes nesta obra. A primeira delas é uma citação bastante conhecida, principalmente por aqueles que já praticam yoga. O ponto é que este mantra é bastante conhecido. Asatoma Sadgama Tamasi Ma Jyotirgama Mrityoma Mamritagama. Ele foi muito difundido por Shankaracharya, que foi o mestre que veio para resgatar a tradição do Vedanta após a predominância maior da cultura budista por boa parte da Índia e da Ásia. E nesse mantra, que está no primeira parte, capítulo 3, verso 28, nós temos aqui algumas coisas importantes. Ok? Ele diz asatha. Asatha, sat significa verdade. Asataha significa inverdade ou falso, certo? Ma, não fazer, não ficar, não permanecer. Sat, a verdade ou a realidade. Gamaha, ir. Tamasi, tamasi é da ignorância ou da escuridão, Tamasi é a raiz de tama. Tama é ignorância, o modo da qualidade ignorante. Ma, não fique ou não fazer. Jyotir, a luz. Gamaha, vá. Mrita, da morte. Ma, não fique. Amrita, a imortalidade. Gamaha, vá. Quer dizer, aqui é uma tradução das palavras e talvez fique um pouco difícil, mas a tradução literal é a seguinte: não permaneça em ilusão, vá para a realidade eterna, certo? Asatama, para sata. Seria essa a ideia. Não fique na escuridão, vá para a luz. Não mantenha-se no corpo material. Experimente e torne-se imortal. É muito interessante. É muito interessante. Quando nós falamos de Upanishads e falamos da filosofia, nós não estamos falando de uma doutrina ou mesmo de uma visão, diríamos, teológica. A filosofia do yoga, ela não tem nenhum viés teológico. Ela não tenta nos convencer de alguma coisa. Pelo contrário, como nós podemos observar neste verso, o que está sendo proposto pelo autor, e o autor dos Upanishads é o mesmo autor do Bhagavad Gita, é o mesmo autor do Vedanta Sutra, dos Puranas, do Mahabharata, que é o Vedavyasa, que é o conhecido também como Vyasadeva. E o que ele coloca aqui, na verdade, é uma proposição. O que é uma proposição? A proposição dentro da filosofia é quando se propõe, é quando se coloca um argumento ou se coloca uma visão ou mesmo uma consideração de dois fatores. Um fator é o fator inicial, e aqui nós vemos como um fator inicial a ilusão, e propõe aí a ideia de proposital ou de proposição em comparação e ao mesmo tempo em oposição à realidade eterna. Quer dizer, a ilusão é uma realidade temporária, é a realidade material, e não o material no sentido da matéria, do mundo que nós tocamos, que nós apalpamos ou que nós vemos,
mas a consideração material que nós temos na nossa consciência em relação à realidade. Então, deixar esta ilusão, porque a ilusão é justamente esse processo que a nossa mente ou a nossa consciência projeta para o mundo visto ou sensível dentro de uma configuração temporária, mundana. Então, quando nós olhamos uma situação, quando olhamos alguma coisa, quando nós olhamos até mesmo para uma pessoa ou para nós mesmos, talvez para os nossos sentimentos ao longo do dia, nós percebemos que as coisas mudam. Esta mudança que ocorre é justamente caracterizada pela natureza material, que é transitória, como um rio que flui continuamente, incessantemente. A ilusão, então, não está no fluir do rio, porque a natureza material é assim. As coisas do plano material são assim. A ilusão está em nossa consciência ou na nossa mente de tentar perpetuar aquele instante do fluir deste rio existencial. Então, tentar registrar, como nós fazemos e hoje nós vivemos esse fenômeno midiático de fotografar tudo, né? Nós fotografamos o pôr do sol, o nascer do sol, mas não vemos o pôr do sol nem o nascer do sol. Nós tentamos registrar algo para não perder. Só que isso é perdido porque nós perdemos realmente a essência daquele momento em vez de desfrutar a experiência daquele momento. E logo o que acontece, é o que eu até apresentei no podcast anterior aqui para você, é sobre essa transitoriedade efêmera da técnica. Nós estamos, na verdade, deixando de viver para registrar. Nós estamos substituindo a nossa experiência direta com a vida para usar mecanismos tecnológicos que tentem preservar, registrar, guardar um momento, cuja natureza desse momento era justamente para dar à nossa consciência a experiência da vida em si. E nós tentamos experienciar a vida em registros digitais. Então ele coloca esta proposição. De um lado você tem a consciência iludida, do outro lado você tem a consciência desperta. Ele não está nos obrigando a isto, ele não está nos doutrinando nisto, ele não está nos catequizando nisto, ele só está dizendo dois parâmetros que nós não observamos, nós não vimos na nossa vida, na nossa realidade diária. E isto passa desapercebido, porém, é o real. Nós estamos totalmente ainda identificados, apegados, iludidos por esta transitoriedade que tentamos preender ou preencher, sem que possamos realmente apreender aquele momento. A apreensão desse momento é feita pela consciência. Prender este momento é feito pelas máquinas, pela tecnologia. Numa frágil sensibilidade ou num frágil sentimentalismo que nós temos pela perpetuação da vida. Sem sabermos que o que é perpetuável é a experiência da alma, a experiência da consciência na vida, que é o que ele coloca aqui como uma proposição na segunda parte, ou melhor, na terceira parte. Aqui na segunda ele vai dizer: a escuridão e a luz, outra polaridade, outro extremo. Você tem de um lado a escuridão, do outro a luz. A escuridão está associado à ignorância, está associado à ilusão. Então essa escuridão não é a noite. A escuridão, tudo aí é um caso simbólico, até metafórico. A escuridão que se refere aqui é a escuridão da falta do conhecimento que nos dá esta condição ilusória de tentar aprender materialmente a experiência da realidade. Então, é a tentativa de explorar, de buscar a experiência sensorial e tornar a experiência sensorial algo apreensível e eterno, algo que possa ser registrado. Só que não há nenhum processo mais perfeito. Aqui é um termo estranho, mas o melhor e mais adequado instrumento para esse tipo de registro
é a nossa própria memória, a nossa consciência, smriti, a capacidade de aprender e memorizar as experiências. E é isso que nos dá o aprendizado na vida. Então, de um lado você tem a ilusão e do outro a realidade em sua constituição eterna. Tanto a ilusão quanto esta realidade constitucional eterna estão já na nossa consciência. Nós podemos usar a consciência de forma a se iludir, a se identificar com aquilo que é transitório, e ao ser transitório eu perco aquele momento, eu perco aquele objeto, eu perco aquela pessoa, eu perco aquela situação, eu perco aquela experiência. Agora, se eu mantenho a minha consciência em sua constituição original eterna, eu não perco, porque eu percebo o passar. E a passagem faz parte da matéria, mas o observar a passagem faz parte do ser, da alma, da consciência. E aí o que ocorre é que nós temos uma experiência contínua de prazer da própria vida. E do outro lado, então, ele nos dá ficar preso a esta condição rígida daquilo que não pode ser aprendido e registrado na eternidade, que é a matéria, que é essa experiência material que nós buscamos através da sensação e dos sentidos, tem a luz. A luz aqui representa justamente isso, essa capacidade de aprender a experiência e não o objeto. Apreender a experiência da vida e não a passagem daquilo que há na vida, o transitório. Porque daí vem todo o sofrimento, como já foi explicado na experiência de Buda, quando ele percebe que tudo é transitório e que esse transitório é que causa todo o sofrimento. Isso está registrado nas escrituras védicas, está no Bhagavad Gita. E por fim, ele vai colocar então, não mantenha-se no corpo material. E aqui, claro, manter-se no corpo material não se refere a você deixar o corpo, mas não manter a consciência no corpo material, apenas acreditando que ele é o fim. O corpo, ele é um meio. Enquanto nós colocarmos a nossa atenção, todo o nosso crédito, toda a nossa expectativa no corpo apenas, deixamos de experienciar a natureza imortal do nosso ser. Porque acreditamos assim que o corpo ele irá subsistir a tudo. Mas não é, porque o corpo ele é feito da natureza material, aquela mesma natureza que é ilusória e escura. Nós temos então que buscar o outro oposto, o lado oposto desse corpo material, então, que é a natureza espiritual, a natureza imortal. Então, tudo que se experiencia no yoga, qualquer experiência que nós temos no yoga, nas nossas práticas, na meditação, num asana, numa respiração, é para nos levar para este olhar, para esta percepção. A percepção de que eu estou identificado com a ilusão ou eu estou experienciando a realidade. Eu estou imerso na escuridão do mundo ilusório ou eu estou me inspirando, me movendo e experienciando a vida na luz da consciência. Eu estou identificado, limitado, condicionado pelas experiências sensoriais do corpo ou eu estou experienciando a vida na minha constituição imortal? Isto é filosofia do yoga. E se você analisar, eu não estou tentando te converter, não é porque a filosofia do yoga não é um processo de conversão, um processo de te convencer de algo para que você se torne um religioso do yoga. Por isso, boa parte de toda a filosofia do yoga, sendo metafísica, é também instrumento da psicologia do yoga. Porque psicologia, na verdade, é metafísica, aplicada no processo de entendimento da mente humana. E este instrumento conceitual que nos dá a capacidade de entender a mente humana vem da metafísica, que é a filosofia do yoga.
Ou seja, o que se vê nesses versos, dos Upanishads principalmente, é justamente um mapa do que nós podemos experienciar através do yoga. Se nós não temos esses parâmetros, a nossa prática será meramente física, atividade física. E quando se pensa em uma experiência mística ou uma experiência até espiritual dentro da prática do yoga, se não for bem apresentado ou bem embasado, sem dúvida alguma isso soa como algo religioso ou como algo de uma seita, e que infelizmente é o que mais se predomina no yoga hoje. Ou você tem um yoga totalmente voltado ao aspecto material da experiência humana, ou um yoga no qual você tem que ser doutrinado e convertido a algum tipo de seita hindu ou algum tipo de seita criada no Ocidente com esse teor orientalista. Portanto, caro yogster, reflita sobre este Yoga Cast de hoje. O Diário Yogster de hoje é para que você coloque paralelo, de um lado, esses parâmetros da proposição: ilusão, realidade; escuridão, luz; corpo material, experiência de nossa natureza imortal. Lembre-se que a todo instante esses parâmetros opostos estão ocorrendo em nossa vida, ocorrendo em nossa consciência. E é como se nós pudéssemos então escolher: eu vou trilhar pelo lado da luz, pelo lado da realidade e pelo lado da minha natureza imortal. É isto que o yoga propõe: nos dar um horizonte, um parâmetro muito mais próximos da nossa natureza eterna e essencial. Por isso eu defino geralmente o yoga como um conjunto de conhecimentos, técnicas e conceitos, vindos, claro, da metafísica do yoga, que nos possibilite a aproximação da natureza eterna que nos constitui e, consequentemente, nos sentirmos mais próximos de Deus, do Absoluto. Então é isto. Coloque em prática e nos vemos ou nos ouvimos no próximo episódio. Namaskar.